E aí, galera, de volta, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre, na resenha, agora vamos lá, chegando junto, vamos dar aquele confere nos joguinhos que nós conversamos, joguinhos não, jogaços, que nós conversamos sobre Botafogo e São Paulo. Bom, tem muita coisa que a gente queria abordar aqui, e já vamos logo abordar cronologicamente, né? 1940, que foi o joguinho que eu trouxe, na realidade, interessante, o Rio-São Paulo. Eu comentei sobre isso, né? Na calada da noite, dois clubes co-irmãos resolveram se autoproclamar campeões de um torneio que não acabou. Como é que é isso? Conta para mim aí. O que é isso, hein? É só uma coisinha. Falar para os nossos espectadores que aqui não tem papo furado. Entendeu? Você fala assim, eu sou campeão e pronto, eu sou campeão. O torneio nem acabou, os caras querem ser campeões de quê? Do torneio que não acabou? Exato. E curioso, Marcelo. Mas eles têm essa mania, né? Os clubes têm essa mania. Cara, eu não entendo isso, sabe? Eu acho que isso até podia acontecer há anos atrás, que você não tinha muito como refutar, né, cara? Pô, hoje você tem um material vasto, muito fácil de você comprovar, de você mostrar, né? Antigamente, para você conseguir uma reprodução de jornal, você tinha que ir no jornal, no acervo do jornal, e o cara não tinha disposição para fazer isso. Hoje, você de casa, você consegue fazer isso e, cara, armar um arsenal para poder mostrar. O curioso nessa história é que o que os caras acabam fazendo? Quando os times de São Paulo resolveram parar, por quê? Por que estava pesado financeiramente para eles? Porque eles pagavam as viagens. Então, os caras tinham que vir para o Rio, jogar, como os times do Rio tinham que ir para São Paulo, ok. Mas só que São Paulo é um estado muito maior do que o estado do Rio de Janeiro, né? Que na realidade era Distrito Federal naquela época. Então, o Campeonato Paulista, os deslocamentos eram maiores, já naquela época. Os deslocamentos eram maiores. Aqui no Rio, era Maracanã quase que direto, os caras jogando quase que direto, né? Então, assim, o desgaste era muito menor. Então, os caras se reuniram, os dirigentes de São Paulo, os 5 clubes, e falaram, cara, não tem condição, ou muda isso aí, ou a gente para. E realmente os caras pararam. Porque eu até nem comentei isso na minha parte. Eduardo, Maracanã não, é São Januário, no caso. Eu meti Maracanã. Meu Deus do céu. São Januário. Não, São Januário, Maracanã. São Januário, General Severiano, Laranjeiras, era tudo no centro mesmo, do Rio de Janeiro. Mas eu esqueci de mencionar no vídeo que os jogos entre os times do Rio valiam também para o Campeonato Carioca, assim como os jogos entre os times de São Paulo. Mas esse intercâmbio acabava quebrando, porque era viagem mesmo. Eu acho que o cara ia de avião, não vinha negócio de avião. Era trem, né? Era trem, os caras iam de trem, bicho. Então, assim, era uma coisa muito complicada. Então, eles falaram, olha, não tem condições. Então, termina a competição no turno, e isso foi oficializado pela própria CBD. Falou, olha, acabou o campeonato, não tem campeonato. Acabou. E aí, o curioso é que, realmente, anos depois, isso imediatamente, lógico que nenhum clube ia se autoproclamar vencedor, porque era um negócio recente. Deixaram passar, e eu vou falar um negócio aqui, que é fato. Existem historiadores e historiadores, como existem jornalistas e jornalistas, né? Existem arqueólogos e arqueólogos. O cara, quando ele tem um objetivo de descobrir a verdade, ok. Mas quando o objetivo é exaltar o patrão, vamos dizer assim, ele acaba pegando um material e distorcendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Cara, não tem sentido você pegar e se autoproclamar campeão de um torneio que não acabou. Isso em nenhum momento aconteceu. Foi ventilada a possibilidade de se dividir o título. E, infelizmente... Se faltasse uma rodada, faltava um turno. Um turno inteiro, exatamente. Parou no meio. Não tem. É diferente do Rio-São Paulo, que o Narral abordou, de 64, né? Que não havia datas, e depois a CBD foi e falou, olha, os dois, ela homologou. A palavra final é da entidade que rege o negócio. Então, assim, como a gente vai falar muito lá na frente, né? Tem um exemplo do São Cristóvão em 37,
do primeiro campeonato carioca de 37, ele foi interrompido e foi proclamado campeão de 37 daquele campeonato. E ficou no esquecimento. E agora o São Cristóvão conseguiu o reconhecimento. Mas esse, só como um adendo, né, mostrando que o campeonato pode ser interrompido e a federação proclamar. Foi o turno todo e o São Cristóvão foi proclamado campeão e se começou um novo campeonato, já com a paz, né, entre os clubes, todos os clubes participando. Mas esse de 40 que nós estamos falando, não, simplesmente é o que você falou, foi interrompido e não teve campeão. É perfeito o que você falou, Narral, porque ele foi proclamado, São Cristóvão foi proclamado, mas olha que detalhe, isso reforça o que eu estava falando. Foi escanteado, porque é o que é o São Cristóvão. Exato. Então não se fala. E por que o São Cristóvão hoje esse título foi oficializado, vamos dizer, para o São Cristóvão? Porque um historiador resolveu correr atrás e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E o menino fez um trabalho legal e mostrou, olha aqui. E aí é legal a gente falar, já que a gente está falando de São Paulo, né, e a gente vai falar sobre Santos lá na frente, né, num próximo episódio, acontece muitas vezes, por exemplo, quando um profissional pega, como aconteceu com o Santos, de haver um dossiê, de levar esse dossiê para a entidade e a entidade, de repente, resolver proclamar, por exemplo, o torneio, a Taça Brasil, como título nacional. Mas isso muitos anos depois. Beleza, ok, não se discute. O problema é que esse dossiê, um exemplo, ele foi feito por um historiador do Santos. E o Santos acaba ganhando 5 campeonatos brasileiros. Né? Isso, comercialmente, é extraordinário. Veja bem, não estou nem fazendo uma crítica ao trabalho do cara, não é isso. Mas o que tinha por trás disso? Né? Aí você pode falar, mas o Botafogo ganha um título nacional. Ok, mas isso, na época, não havia sido, vamos dizer, oficializado. Foi feito um contexto, mas havia um propósito. Que propósito é esse? Pô, vamos ter 5 títulos a mais, cara. Então, essa coisa em relação ao que o Narral lembrou e que eu cito no vídeo, cara, é bizarro de uma competição que não tem vencedor, você se autoproclamar campeão. E fica por isso mesmo. Ser campeão do Rio São Paulo faz que nem o Botafogo. Vai até o final e ganha do São Paulo. E ganha. Exato. Como ele já contou contra o Palmeiras. Ganha Rio São Paulo é assim, vai até o final e ganha. Beleza. Isso a gente fez. Né? Isso a gente fez. Até 65 mesmo, né? Só teve um jogo que a gente ganhou. Tudo bem, eu acho até que pode dividir o título para os dois, porque deveria ter havido mais jogos, não sei o quê. Sim. Tá legal. Mas nós fomos até o final. Exato. E lembra, Marcelo, nesse teu jogo de 98, que foi maneiríssimo, o primeiro jogo lá em São Paulo, né? Que o São Paulo estava vencendo por 2-1, e aí o Botafogo consegue revirar o jogo com 2 gols de falta. 2 gols de falta. Exatamente no goleiro que gostava de fazer gol de falta. Gol de falta. E eu me lembro da cena, acho que vocês devem lembrar também, o jogo estava 2-2, e o Dodô, né, cara, extraordinário Dodô, que depois, cara, desfilou aqui no Botafogo e tal, um jogadoraço, na minha visão, assim, um grande jogador. O Dodô tinha sido substituído. Ele estava dando uma entrevista na beira do campo, quando teve a falta do terceiro gol, né? O terceiro que o Jorge Luiz bate. E na hora que ele está dando a entrevista, sai o gol, cara. Ele, coitado, com uma cara. Meu irmão, ele saiu, cara. Mas, assim, esse gol acabou sendo, cara, a cereja do bolo, né? Porque acabou dando ao Botafogo a condição de jogar pelo empate, né? Em casa, né? Depois. Em casa. Exato. Vai no Rio, né? Nem entendo o que chamam de Morumbis. Por causa do patrocinador. Eu não falo. Tudo bem, mas o nome do bairro não mudou. O nome do estádio não é esse. Perfeito, Marcelo. Você foi perfeito. Carvalho, né? Porque Cícero Pompeu de Toledo. O que você falou agora... Vai trocar o nome do Cícero Pompeu de Toledo, sei lá. Né? O que você falou... Toblerone, não sei. Mas o que você acabou de... Não mudou o nome do bairro. É meio chato o negócio, mas tudo bem.
Mas isso que eu estava falando, o que você estava falando da mudança, isso foi uma imposição comercial. E aí a imprensa acaba fazendo isso. A imprensa, eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu, enquanto trabalhava ainda na grande mídia, trabalhava numa firma, né, numa empresa grande, eu sempre coloquei Morumbi. Eu sempre fui meio indisciplinado nesse ponto, cara, porque eu falo, peraí, bicho, por que comercialmente eu tenho que... Ah, porque o nome é Morumbi. Não. O nome é aquele ali, bicho. É que nem o Maracanã. É que nem o Maracanã, se o cara resolver fechar com uma fábrica de calcinha e vai botar lá no estádio, não sei o quê, calçolas ao vento. Não vai. Eu vou continuar chamando de Maracanã, porque historicamente é Maracanã. É um apelido, né? Se alguma empresa negacionista mudar o nome de Maracanã para Maracanão, não dá. Pois é, cara, bizarro. Maracanão. Entendeu? E até porque o estádio, né, na real, ele tem um nome. Né? Ele tem um nome, né? Estádio Jornalista Mário Filho, não é isso? O nome completo, não é isso? Mas, ok, esse é o nome. E é o apelido que foi imortalizado no mundo é Maracanã. Entendeu? Então, o bairro. Que é o bairro, perfeito. Então, assim, não mudou de nome, continua se chamando Maracanã. O bairro lá também, em São também Paulo, não mudou lá de nome. Não vai mudar, porque está sendo patrocinado por um negócio no chocolate. Então, assim, a importância da imprensa, né? Dando o exemplo que o Narral cita de São Cristóvão. A imprensa escanteou aquilo ali, não considerava mesmo, pô. Não considerava, deixa para lá. Aí você dá um salto para a década de 70, aí tem um clube, por exemplo, que consegue ser tricampeão em 2 anos, porque a imprensa resolve chancelar algo que não era oficial. Entende? E cai na. Como acontece no. Fala, Marcelo. Não, é que esse negócio de chocolate no São Paulo, eu acho que quem deu a ideia foi o Botafogo, né? Com esses 2 chocolates que vocês narraram aí. Né? Pois é, pode ser. A gente que deu a ideia desde o chocolate. Exato. Ficou no inconsciente dos caras, aí de repente mete essa. Então, assim, essa. Então, essa coisa é muito importante, você fazer um trabalho sério, mas de boa mesmo. A gente faz brincando com uma forma descontraída, mas o trabalho é muito sério, para a gente trazer a verdade aqui. De você ter uma competição, por exemplo, a Copa União de 87, se alguém chegar para mim e me perguntar, o que você acha? Meu amigo, eu não tenho que achar ou deixar de achar, é o que é oficial. Entende? Se você me perguntar, quem é o campeão brasileiro, eu posso até considerar o Flamengo, mas a CBF não considera. O Flamengo foi o campeão da Copa União. O campeão brasileiro é o Sport. Tanto que Sport e Guarani vão representar o Brasil na Libertadores. Isso estava escrito, pô. Não tem. Mas por quê? Como acontecia com a Taça Brasil também. O vencedor da Taça Brasil era considerado de verdade no campeão brasileiro, porque era quem ia representar o Brasil na Libertadores. Exatamente, mas não era oficialmente considerado, né? Não era, a CBD não chancelava e falava. Oficial que a CBD mandava o campeão da Taça Brasil. Exatamente. Essa era a condição. Mas veja bem, no campeonato de 87, você tinha a competição em si, que era a Copa União, que no regulamento, e ninguém chiou, no regulamento dizia o seguinte: o vencedor do módulo amarelo, né, enfrentava um quadrangular, né? Um quadrangular. Um quadrangular. E, era isso antes de começar o campeonato. Eu quero saber o seguinte, como é que chamam o módulo onde estava Guarani e o América, que se recusou, acabou acabando ali, né? É o módulo amarelo. Era módulo amarelo e a Copa União era o módulo verde. E quem assinou lá, quem assinou representando o Clube dos 13 foi o Eurico Miranda. Ele que assinou representando o Clube dos 13, acertando que haveria o cruzamento. Mas tem mais uma coisa, né? Como é que chama o outro módulo de segunda divisão com o Guarani vice-campeão brasileiro de 86? Exato, porque era uma questão... E com o América, que foi eliminado em 86, no Maracanã, pelo São Paulo, na semifinal. O América chegou em 86 entre os 4. Exato. Mas essa é a questão, Marcelo, que envolve justamente aquele campeonato de 86 que a gente vai falar pra caramba, que é sobre o rebaixamento do Botafogo de 86, porque esse foi um divisor de águas, de fato, foi um divisor de águas no futebol brasileiro, porque foi o campeonato mais esculhambado
Foi. Mais esculhambado, você montar CBD e CBF, ele é o mais esculhambado, admitido, inclusive, pelo Giulito Coutinho, que era o presidente na época. Tanto que o que acontece, eles já tinham a ideia da criação, não do Clube dos 13, mas uma liga. Em 85 já estavam começando a conversar, em 86 tinha a Copa do Mundo, então rolou o seguinte, depois da Copa a gente conversa. E o Campeonato Brasileiro vinha no segundo semestre. Então, sem justificar, até porque a primeira fase, eu não quero nem falar isso, porque a gente vai falar sobre o sistema de 86, mas só para a gente contextualizar, e essa mudança, a Copa União, ela surge em novos moldes. Então, mudou tudo ali. Tanto que, como o Marcelo cita, o América, que tinha sido semifinalista, cai justamente para o campeão São Paulo, o América não é convidado. E o Guarani vai jogar, em tese, a segunda divisão. O Guarani que foi vice-campeão brasileiro. Olha, né? Não tem uma divisão assim, né? Pois é. Eu acho que até falei campeão paulista, né? São Paulo campeão brasileiro. O que acontece? Mas no ano seguinte, em 88, o América é convidado para jogar. Só me engano, até o Guarani também. Né? O Guarani acho que joga em 88 também. Mas o Guarani e o Sport, eles foram... O Guarani foi vice, né? E o Sport campeão. Né? E o América E aí eu acho que convidam também o Atlético Paranaense, o Bangu. Eles convidaram 8 times. Não, o Criciúma eu me lembro que é convidado em 88. E o eu acho que eles convidaram 8 times, sendo que 7 na sequência de pontuação. E o América, que não participou. Exatamente. Então, assim, reforçando o que o Marcelo falou, existiam 2 situações. A Copa União e o campeão brasileiro. Que o campeão brasileiro é mais ou menos, gente, como se fosse o seguinte, mais ou menos, tá? Na época havia, em 1967, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. Eram 2 competições distintas. A Taça Brasil ela era disputada pelos campeões, praticamente campeões estaduais, com exceção no Rio, que era o campeão da Taça Guanabara, que disputava, e tinha um campeão da Taça Brasil. E o campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que eram os times grandes de Rio e São Paulo, mais os 2 grandes de Minas e tal. Então seria mais ou menos, Rio Grande do Sul, mais ou menos como o seguinte, olha, vai ter a Taça Brasil, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e depois vai ter o cruzamento para se descobrir o campeão brasileiro. Era como se fosse isso. E os caras falassem, bom, beleza. Porque eram 2 competições paralelas. Era uma segunda divisão, entre aspas, porque a CBF não queria admitir que era uma segunda divisão. Isso não tinha sentido. Né? Nunca admitiu. Nunca admitiu. Senão não teria sentido. Né? Então, rapaziada, é o seguinte. Mais uma resenha para o saco. De novo, se inscreve no canal. Vamos fazer juntos essa trajetória. Chama o seu amigo, compartilha, dá o like, vamos bombar isso aqui. Quanto mais visualizações, quanto mais inscritos, isso faz um buchicho no nosso YouTube, Bravo YouTube, e vai ser levado esse conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Rapaziada, Marcelo! Porra, isso é fundamental. Aperta o sininho e se inscreve, cara. Isso. Vai ter notícias boas da gente depois, tá? Valeu. É isso aí, rapaziada. Estamos indo nessa. Até o próximo vídeo. Vamos voltar sempre, hein? Fica bem, se cuida. Valeu.